Paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aqui para iniciar a nossa escola bíblica dominical. A lição de hoje é a lição de número 12, Jesus, o homem perfeito. O texto áureo dessa lição diz o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas, capítulo 2, versículo 52. A verdade prática: o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A nossa leitura bíblica, que seria feita em classe, se encontra em Lucas, capítulo 2, dos versos 40 a 52. O objetivo geral dessa lição, meu caro irmão, é clarificar, esclarecer que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, Ele é tanto divino quanto humano. Existem alguns objetivos específicos para essa lição: expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. Passemos para o primeiro tópico: Jesus, verdadeiro Deus. Neste tópico nós vamos comentar, meus irmãos, sobre como Jesus é o próprio Deus. Nós professamos, enquanto Igreja Assembleia de Deus, em sua declaração de fé, de que a Bíblia ensina tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. Não se trata de pensar que Jesus era metade homem ou metade Deus. Na verdade, ele era tanto Deus quanto homem. Este assunto, na verdade, essas questões, meus irmãos, remonta desde a igreja primitiva. Sempre se levantaram questões sobre a real divindade de Cristo, bem quanto a sua humanidade. Nesse tópico, iniciaremos uma explicação baseada no texto de Isaías, capítulo 9, verso 6. Neste texto está escrito claramente os nomes de Cristo na palavra de Deus. Leiamos rapidamente. Isaías, capítulo 9, verso 6, que diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ora, neste texto já temos clara a explicação do escritor bíblico, inspirado por Deus, dizendo que ele é o conselheiro, Deus forte, e ele é o próprio Pai da eternidade. Ora, o evangelista João, em seu primeiro capítulo, já nos mostra Jesus como sendo o Verbo de Deus. Ele estava com Deus e, como diz o texto no verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Prossigamos. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na verdade podemos explicar através unicamente da Bíblia de que o nosso Senhor Jesus Cristo é também o próprio Deus. Alguns textos que mencionarei aqui como referências. Você pode ler no conforto da sua casa ou do seu escritório, aonde você estiver. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 4 diz: Ele é a própria fonte de vida. Em Colossenses, capítulo 1, verso 17, e também em Hebreus, capítulo 13, verso 8, diz que Ele é eterno, Ele é antes de todas as coisas. O texto diz o seguinte: E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele também é a cabeça da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a preeminência, conforme está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 17 e versículo 18. Hebreus capítulo 7, verso 16, diz que Ele é imutável e incorruptível. Mateus capítulo 9, versículos 4 e 5, bem como João capítulo 2, verso 24, diz que Ele é onisciente. Esse texto, talvez os irmãos conheçam de cor, em Mateus capítulo 9, verso 4, diz que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse:
por que pensais mal em vossos corações? O próprio texto sagrado já nos adverte, já nos orienta e já nos mostra Jesus, onisciente, porque já conhecia os pensamentos das pessoas que estavam ao seu redor. Em Mateus capítulo 28, verso 18, diz que ele é poderoso tanto no céu quanto na terra. Mateus 28, verso 20, diz que ele é onipresente, estará conosco em todos os lugares. Apocalipse capítulo 1, verso 8, falando do Cordeiro de Deus, falando do próprio Senhor Jesus, ele é o princípio e o fim, ele é o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 17, verso 14, Senhor dos Senhores. Apocalipse 1, verso 5, Rei dos Reis, glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, ele deixou a sua glória. A palavra de Deus nos afirma em Filipenses capítulo 2, verso 7, aniquilou-se a si mesmo, porque ele já estava com o Pai, ele tinha a glória do Pai, mas ele decidiu deixar de sua glória. Na oração por seus discípulos, capítulo 17 de João, no verso 5, Jesus diz ali, menciona com suas próprias palavras, ele tinha sua glória antes que o mundo existisse. O texto diz o seguinte, meu irmão, acompanhe. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja, meu irmão, Jesus é o próprio Deus. Obviamente, nós temos sempre dificuldade com a nossa humana de compreender esse assunto. É muito difícil para nós entendermos como um homem pode ser Deus também, mas a palavra, a Bíblia, nos mostra claramente que o nosso Jesus é o próprio Deus. O tópico número 2 nos fala sobre Jesus sendo o verdadeiro homem. Vamos estudar esse item. Antes de seu nascimento, João afirma no capítulo 1 de seu evangelho, no versículo de número 18, que ele estava no seio do Pai. Vamos ler esse texto? Acompanhe. João, capítulo 1, versículo 18. Acompanhe em sua Bíblia, não importa a versão que você está utilizando, use-a para ler este texto. 1:18 diz o seguinte: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. A Bíblia é clara. Ele estava no seio do Pai, estava com o Pai. Porém, para encarnar, ou seja, para ele se tornar homem, ele precisou nascer como uma criança. E ele não somente nasceu como uma criança, mas ele também cresceu como uma criança. Entretanto, a palavra nos afirma, em Lucas 2, verso 52, inclusive o próprio texto áureo, diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça, para com Deus e para com os homens. Ou seja, a Bíblia nos mostra que ele, como criança, crescia naturalmente, como uma linda criança, saudável, mas também ele crescia em estatura e em graça para com o próprio Deus. Seu nascimento foi profetizado. Desde o Gênesis, capítulo 3, verso 15, já se menciona na palavra de que haveria inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Em Isaías, capítulo 7, verso 14, é exaltado o nascimento virginal, e bem como um dos nomes do nosso Senhor. Leia na palavra: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Em Miqueias, capítulo 9, versículos 24 a 27, é explicitado geograficamente aonde o nosso Senhor nasceria como homem. Na cidade de Davi, na cidade de Belém. A sua humanidade no Novo Testamento também é relatada em vários pontos. João capítulo 1, 4 menciona sobre isso. Ele também, como homem, sentiu sede e sentiu fome. No texto de Mateus capítulo 4, verso 2, ao final do seu jejum, diz o seguinte: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome.
como um homem qualquer, como eu e você, meu irmão, minha irmã, o nosso Senhor sentiu fome. Ele também sentiu sede. João capítulo 19, verso 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Essas palavras foram ditas lá na cruz do Calvário pelo nosso Senhor. Ele sofreu a tristeza no jardim, Mateus capítulo 26, verso 28. Em tudo ele foi semelhante a nós. Inclusive, no texto que fala sobre Lázaro, quando Lázaro, seu amigo, tinha morrido, ele sentiu compaixão e chegou a chorar, como eu e você fazemos. Em Hebreus capítulo 2, verso 17, esse texto é mais enfático. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Hebreus capítulo 2, verso 17. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Na sua onisciência, Deus enviou o seu Filho numa plenitude de tempos, conforme nos relata Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Entende-se por isso, meus irmãos, de uma forma bem resumida, de que, na verdade, Deus preparou, por assim dizer, toda a humanidade, todo o mundo, toda uma infraestrutura para que o nome de Jesus fosse proclamado entre as nações. Veja só, naquela época, já em que Jesus nasceu, havia a organização do Império Romano, e bem como as suas leis, que eram muito claras e muito objetivas. Desta forma, esta organização, esta infraestrutura, permitiu que o Evangelho fosse proclamado com rapidez, inclusive usufruindo das excelentes estradas para os padrões da época, as estradas que interligavam as várias províncias e os vários domínios do Império Romano. Além disso, os judeus estavam, por assim dizer, espalhados em diversas províncias romanas. E nessas províncias eles sempre construíam uma sinagoga para adorar a Deus e para anunciar que o Messias estava por vir. Isso tudo propiciou de que Jesus estivesse sendo esperado pela humanidade. Muitos não conheciam, é claro, mas desta forma, com esta infraestrutura, ele pôde ser propagado. O terceiro item que nos ajuda e que nos mostra essa denominada plenitude dos tempos é que a língua grega foi muito difundida naquela época. E a cultura grega também era, por assim dizer, cultuada de alguma forma. Os romanos tinham muito apreço pela cultura grega, em especial pela filosofia, onde tudo deveria ser tratado pela razão e pelo conhecimento. Por isso tudo, cada vez que alguém ia pregar Jesus nas suas províncias, tudo isso era tratado de uma forma racional e cuidadosa, da maioria das vezes sempre para o bem. Por isso nós temos o famoso discurso de Paulo no Areópago em Atenas. Temos também a discussão que ele teve com os seus filósofos. Tudo isso porque a cultura grega era, por assim dizer, cultuada, e a língua grega se tornou um grande elemento para a difusão do Evangelho e do nascimento de Jesus, o homem. Ora, é importante dizer, meus irmãos, que Deus, na sua convicção, na sua onisciência, tinha total controle sobre o nascimento de Cristo. E um texto bíblico que me chama muito a atenção se encontra em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, que diz o seguinte: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto nos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Todas essas combinações, toda essa informação que temos, nos faz concluir claramente que Jesus, sim, encarnou e era homem, assim como eu e como você. Entretanto, ele não era um homem qualquer, ele era um homem perfeito. O tópico de número 3 nos fala sobre isso. Jesus, o homem perfeito. Mesmo sendo Deus, Jesus não usufruiu dessa divindade para seu próprio benefício.
Todos os milagres que ele exerceu sempre foram por algum pedido de alguém, foi para tratar outras pessoas, foi por compaixão para com as pessoas que estavam sentindo fome, como o caso da multiplicação dos pães, foi para ressurgir a Lázaro, mas para mostrar a glória de Deus, sempre foi em prol de outros. Ele não teve por si mesmo iniciativa de se apropriar desta divindade que ele possuía, mas como homem ele tinha sentimentos normais como eu e você. Entretanto, como Deus, ele poderia fazer tudo o que ele quisesse, inclusive para seu próprio benefício, mas não foi assim. Ele fez os milagres, ele fez as maravilhas, ele curou os doentes, ele tratou as pessoas, ele ressuscitou mortos em prol da humanidade, sempre do homem, sempre daquele que lhe pedia algo. O mais lindo de tudo isso, meus irmãos, e talvez seja o ponto mais importante dessa lição, é que Jesus, sendo Deus, mas também sendo homem, ele era o homem perfeito. Não tinha pecado. Acompanhe comigo essa leitura em 1 Pedro, capítulo 2, verso 22. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Perceba também outro texto, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Perceba, meu claro irmão, que Jesus, sendo homem, não teve pecado. Isto era necessário para que ele fosse oferecido em sacrifício. Logo mais vamos mostrar sobre isso no texto sagrado. Mas é importante deixar claro aos irmãos, porque hoje há uma corrente na sociedade que não é nova, já é bem antiga, que quer tratar que o nosso Jesus foi um homem qualquer, que quer dizer que Jesus, o Filho de Deus, na verdade não era Filho de Deus. Existe uma corrente na sociedade muito forte sobre isso. Por isso nós precisamos estar munidos da palavra de Deus, para que possamos esclarecer a todo aquele que desejar saber sobre como nós cremos e por que nós cremos. Porque o nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador não cometeu pecado. É importante combatermos as heresias que se tem apregoado por aí. Ora, não tendo pecado, ele foi feito sumo sacerdote por nós. Em Hebreus capítulo 7, verso 26, diz o seguinte: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime que os céus. Este é o nosso Senhor, este é o nosso Jesus, homem perfeito, mas também perfeito sumo sacerdote. Ele é o nosso modelo, meus irmãos. Não podemos deixar de dizer isso e nem de termos isso em nossas mentes. Olha o texto que se diz na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Talvez você está ouvindo essa lição, esse texto, e está dizendo, mas eu jamais serei igual a Jesus. Sim, realmente, eu e você jamais seremos iguaizinhos ao nosso Senhor Jesus. Entretanto, na nossa caminhada terrena, nós devemos sempre ter ao Senhor Jesus como nosso exemplo, como nosso modelo. Lembro-me que alguns anos atrás foi escrito um livro, Em Seus Passos, que faria Jesus? Não era um livro baseado em vida real, mas sim um romance. Mas por ali nos trazia a reflexão por vários itens de atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia para avaliarmos, para verificarmos o que Jesus faria nesse momento. É claro que no nosso dia a dia é impossível para nós, na nossa humanidade, sermos como Jesus 100% do tempo. Mas será que não seria importante
com esta lição que estamos vendo aqui sobre a perfeição do homem, Jesus Cristo, não seria importante nós pensarmos um pouco sobre as nossas decisões diárias, sobre as nossas escolhas, sobre aquilo que falamos, sobre aquilo que conversamos, para observarmos esse texto de Efésios capítulo 4, verso 13 e buscarmos em Jesus este exemplo, este modelo de vida? Fica para você, meu querido irmão, minha querida irmã, esta reflexão, este pensamento, para que nós, tanto eu como você, homens e mulheres imperfeitos, possamos observar o nosso Senhor Jesus e procurarmos ser homens e mulheres mais e mais parecidos com o nosso Jesus Cristo. Continuemos nossa lição. Estamos caminhando para a conclusão desta lição e, por conta disso, é importante revisarmos. Nós explicamos no primeiro tópico que Jesus é o próprio Deus. Muito difícil para compreendermos na nossa mente humana, mas a Bíblia nos afirma e ela nos mostra isso. Jesus é o próprio Deus. Apesar de toda a sua glória, de toda a sua grandeza, ele se aniquilou a si mesmo, para que pudesse encarnar, para que pudesse se tornar um homem através do nascimento da Virgem e se tornou uma criança, cresceu assim como eu e você e se desenvolveu plenamente. Ele se tornou um homem, assim como eu e você, e aos seus 30 anos de idade, iniciou o seu ministério aqui na terra. Por 3 anos, percorreu a Galiléia, a Judéia e todas aquelas regiões lá da Palestina, para justamente falar sobre o seu novo evangelho, falar das boas novas, para apregoar que ele é o Messias, o nosso sumo sacerdote e também o Cordeiro de Deus. Mas ele era um homem perfeito, sem pecado, sem qualquer tipo de impureza na sua vida. O homem perfeito, extremamente correto, sempre puro. Não havia impureza, só em Pedro, como nós já lemos, e não havia palavra que saísse da sua boca que fosse ruim. Todas as palavras do nosso Senhor eram sempre para a bênção, era sempre para a glória de Deus, era sempre com compaixão, era sempre para para pregoar que Deus estava querendo salvar o mundo naquela época, quando ele estava aqui. E a sua palavra se eternizou com a Bíblia. E por isso nós temos que apregoar, meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus, ele era tanto Deus quanto homem. Entretanto, este homem não era um homem qualquer, era um homem perfeito. Ele é o nosso modelo. É nele que temos que nos espelhar, é nele que precisamos estar atentos, é nos seus passos que devemos segui-lo. Lembro-me agora, nesse exato momento, de que a palavra nos mostra onde os cristãos foram pela primeira vez, aqueles que seguiam a Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos. Na verdade, cristãos vem de uma palavra grega que significa pequenos cristos. Os cristãos eram identificados como pequenos cristos, ou seja, eles tentavam, se pareciam, tinham como exemplo o próprio Senhor Jesus que eles estavam pregando. Será que eu e você somos desta maneira? Será que eu, Abimael, nas minhas atitudes diárias, eu estou sendo um pequeno Cristo lá no meu trabalho, lá onde eu dou aula, na minha casa? Será que eu procuro ser como Jesus? Penso que esta é uma das reflexões para nós essa manhã, porque do ponto de vista de conhecimento, entendemos pela Bíblia que Jesus é tanto Deus quanto um homem e homem perfeito. Para nós fica muito claro o que nós lemos nesta gravação, nesse vídeo que eu apresentei para os irmãos. Mas o que eu gostaria de compartilhar é desta preocupação que todos nós devemos ter, de sermos pequenos cristos,
de seguirmos a Jesus, de usarmos Jesus como modelo para nossas vidas diárias, para nossas atividades, para tudo que fazemos, devemos ter Jesus, aleluia, como nosso exemplo, como nosso modelo. Nós não podemos deixar de maneira nenhuma de termos os nossos olhos sempre fixos em Jesus. Nós não podemos esquecer jamais de que o nosso Senhor Jesus, é o homem, o modelo a ser seguido. Curioso também para mim, e na verdade muito belo, o que a palavra nos diz sobre a expiação dos pecados de Jesus. Ele era um homem perfeito e sem pecado. A Bíblia nos diz que ele era o Cordeiro de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2,5, nós temos um texto que para mim é fantástico. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, vírgula, homem. A palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus nos mostra. A palavra nos diz claramente, ele era homem. Assim como eu e você, meu irmão, minha irmã. O detalhe que precisamos ter sempre em mente é pensarmos em Jesus como nosso modelo. Além disso, seguindo a Cristo, nós devemos nos lembrar sempre do texto de Hebreus capítulo 12, verso 2, que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Este é o nosso Senhor, aquele em quem devemos ter os olhos sempre fixos. Nós cremos, meus irmãos, que dentro em breve o Senhor arrebatará a sua igreja para si. Ali nós veremos tal qual o nosso Jesus é. Nós o veremos com toda a sua glória. O veremos como a Bíblia nos relata em palavras, nós o veremos ali. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Desejo a você a bênção do Senhor, que Deus lhe abençoe grandemente e que nestas aulas você possa aprender e refletir no homem perfeito, Jesus Cristo, mas nas suas atitudes diárias, no seu dia a dia, nas suas atividades, tendo Jesus como seu exemplo. Deus o abençoe, Deus a abençoe. A paz do Senhor.